Boa noite, oficialmente a todos. Vamos iniciar mais um semestre letivo, né? Eu acho que todos já me conhecem, né? Já estamos 2 anos aí que vocês já estão na universidade, o terceiro agora, já acredito que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu sou professor de laboratório contábil. Marcos. Oi. Aqui em Lauro Miller tá caindo o mundo, tá dando muita chuva e a internet da Liz já caiu. Daí ela pediu pra avisar, a minha eu não sei se não vai cair daqui a pouco também, daí só pra avisar daí. Não, beleza, a minha aqui também muito, tá dando trovoado pra caramba. A minha aqui também tá bem capenga aqui, tem bastante chuva, bastante trovoada. Eu até tô pensando em fazer uma aula mais rapidinha, assim, mesmo assim uma aula com o conteúdo que é para dar hoje, certo? Que seria previsto para hoje, mas eu tô prevendo assim uma aula um pouco mais rápida, até por causa dessa chuvarada que tá aqui. Tá caindo no mundo aqui. A minha também tá travando bastante. Até porque, assim, espero que não caia nenhum raio aqui que acabe queimando algum equipamento elétrico, né? Então, a gente vai tentar fazer mais rápido. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Marcos, trabalho na coordenação. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, estou disponível na coordenação. Esse semestre, até já para ficar avisado, tá? Eu estou na coordenação apenas nas terças e nas quintas. Nas segundas, quartas e sextas eu estou dando aula. Então, se alguém precisar de mim na coordenação, só terça e quinta-feira. Até final de agosto, a coordenação do Unibave está fechada, só trabalho remoto. Por quê? Deu um surto de Covid lá no Unibave, então agora só trabalho remoto. Então, assim, até final de agosto, se alguém precisar de alguma coisa, manda e-mail, me liga, sinal de fumaça, a gente vai se comunicando, mas presencialmente lá, por enquanto, não estamos podendo atender, certo? Segundo recado que eu preciso dar para vocês, sobre as horas complementares. Ano que vem é o último ano de vocês e vocês precisam fechar as horas complementares. Então, assim, já vão se atentando esse semestre já para ir fazendo alguns cursinhos online, para poder chegar lá no próximo ano já ter bastante horas complementares já fechado. Esse ano vai ter Simpex, vai ser de forma online, vai valer horas, então, assim, participem do Simpex, que vai valer, sei lá, suas 16 horas, talvez. Então, assim, já é uma forma de você estar garantindo as horas complementares de vocês para quando chegar lá no final do curso, não estar preocupado com as horas, né? Principalmente porque as horas fazem parte da carga horária do currículo de vocês. Então, assim, sem horas complementares não se forma. Então, queremos evitar isso. Pode falar, Ramires. Como é que vai funcionar a inscrição do Simpex? Ramires, eu também não sei ainda, tá? Eu também não sei ainda. Não recebi nada, assim, de como vai funcionar, porque a única informação que eu tive foi na reunião dos coordenadores, né, reunião de professores, e daí foi mencionado que o Simpex ia ser de forma virtual, mas também não recebi nada ainda. Eu acho que não abriu ainda nem para enviar os trabalhos acadêmicos, que é para, no caso, provavelmente vai ter uma noite de apresentação de artigos, né? Ainda, se eu não me engano, não abriu nem isso ainda para ser enviado, então ainda não foi falado nada sobre como vai funcionar essa questão de inscrição. Mas até lá eu recebo alguma coisa, eu já aviso vocês, tá? Podem ficar tranquilos que até lá a gente vai conversar ainda sobre. Oi. Peraí, tá bem baixinho o som, pode falar de novo? O nosso curso são quantas horas mesmo? Eu acho que a grade de vocês é a mesma da que está se formando agora. Eu agora não lembro, mas eu acho que é a mesma grade, então são 330 horas. Ah, tá. Então tá bom. É que eu tinha ouvido falar 450, eu fiquei assustada. Não, é que assim, ó, 412, 420, eu acho que é mais ou menos isso. É porque assim, ó, no sistema acadêmico, se vocês conferir lá, tá 400 e poucas horas, certo? Que vocês estão devendo. Tem um campinho lá para vocês consultar. Agora, se vocês me perguntar onde que é, eu não sei explicar bem certinho, porque eu não abro o sistema acadêmico na forma de aluno, né? Então, eu não sei exatamente aonde fica. Mas tem um canto lá que vocês conseguem verificar onde que é.
Tá? O que que acontece? Se vocês olhar lá, vai aparecer lá 400 e poucas horas. O que que acontece? É que são 330 horas relógio. E daí, assim, ó, quando eu vou lançar no sistema, eu tenho que converter elas em hora-aula, que ela é um pouquinho mais do que hora-relógio. Dá 1h20 a mais. Então, assim, não precisa se preocupar, não é 400 e poucas horas, tá? É 330 horas relógio. Vocês vão se preocupar quando vão fazer um curso, vocês vão fazer um curso, por exemplo, vamos dizer que seja de 4 horas. Vocês fizeram um cursinho de 4 horas, vão trazer para mim, quando eu vou contar lá para a questão de sistema, eu informo que esse curso era 4,8 horas, certo? É porque é horas aula e não horas relógio, mas no caso de vocês se preocupem só com 330 horas relógio. Fechando isso, fechou as horas de curso de vocês, certo? Horas de trabalho também vale, tá? Então, assim, daí vai pela carteira de trabalho, é só trazer depois cópia para mim que eu conto. Isso tudo, assim, a gente pode ir fazendo. Até recomendo para vocês que, se alguém quiser contar essas horas, pode me mandar escanear o que tem, ou bater foto e me encaminha por e-mail, que daí a hora que eu tiver um tempinho que eu parar na frente do computador, eu dou uma olhada e conto para vocês quanto que tem, tá? Ô, Marcos, mas não pode ser todo tipo de cursinho, né? Tem que ficar mais ou menos os limites ali. Pode, como assim? Se não pode ser de cursinho, como assim? Não tem um tanto de horas para cada coisa, tipo, não pode ser tudo só de curso online. Tem, são 40% de horas de curso online. Então, das 330 horas, vocês podem utilizar como curso apenas 40%. Claro que, né, se nós continuarmos com essa pandemia por muito mais tempo, nós vamos liberar para que seja feito a grande maioria por cursos online, né? Porque não tem como fazer algo presencial, por exemplo, palestras, a gente não tem agora como tá fazendo essas palestras, né? Então, por enquanto, assim, por exemplo, a turma que está se formando agora, quem ainda não fechou as horas, a gente está liberando para fazer por cursos. Por quê? Porque não tem outra forma de fechar agora, não está acontecendo nada, né? Mas, assim, de forma geral, existe um regulamento, certo? Tem que se seguir a quantidade de horas de cursinho, então são 40% no máximo das horas totais, né? 40% de curso, 60% de palestra, pode também até 40% de atividades extra-classe, então, e assim vai indo, né? Não sei se ficou mais ou menos claro para vocês. Não, deu para entender bem, obrigada. Mas daí, assim, ó, qualquer coisa, vocês vão me perguntando, vão passando as coisas aí que a gente vai conversando. Ô, Gabriel, teu caso é um pouquinho mais complicado, tá? No teu caso, eu tenho que analisar lá na tua grade qual é a última grade que tu tá inscrita, porque é aquela lá que vai valer. Então, pode ser que o teu seja 330, daqui a pouco 360, daqui a pouco 380. Eu não sei exatamente qual é a grade que tu tá, então, assim, eu tenho que olhar qual é a grade que é, tá? E se vocês me perguntar por que então tem que olhar essa grade e por que existe grade que tem mais, grade que tem menos. Porque, assim, ó, ao total do curso, até na quarta-feira eu até conversei com o pessoal da segunda fase justamente explicando essa parte, né? É que no total do curso de contábeis, independente de instituição, qualquer instituição que vocês cursar contábeis no Brasil vai ser 3.000 horas de curso. Essas 3.000 horas são divididas de que forma? 10% dessas 3.000 horas tem que ser atividade de extensão, que para quem está entrando, no caso, né, na turma de vocês não precisa isso, mas assim, 3.000 horas, elas são divididas em horas de sala de aula e as horas complementares, que são extra classe. O que acontece? Dentro dessas 3.000 horas, a gente faz todo o cronograma de 4 anos de aula, porque basicamente é assim que funciona em todas as universidades, o curso de contábil são 4 anos. Então, a gente faz esse cálculo esses 4 anos de aula, certo? E vê quantas horas que vai dar, então, ao final de todo o curso de horas-aulas em sala de aula. Desconta das 3.000 horas, o que sobra horas complementares. O que acontece? É que, assim, ó, por exemplo, existiu já cursos que tiveram, grades que tiveram, por exemplo, projeto articulador no sábado de 1 crédito.
e projetos articuladores de 3 créditos no sábado, ou seja, tinham mais aulas de sábado. Acho que a grade que vocês estão é a grade que menos tem aula de sábado até agora no curso, que já teve. O que acontece? Consequentemente, vocês têm um pouquinho a mais de horas complementares para fazer, porém, menos aulas de sábado. Então, assim, eu já sei que tem bastante turma que reclama, Marcos, mas aula de sábado é complicado, como é que eu vou fazer aula de sábado? Então, por isso que as aulas de vocês são menos aulas de sábado. E, portanto, aumenta um pouquinho na carga horária de horas complementares. Porém, as horas complementares são também de forma um pouco mais fácil de ser cumpridas, porque se vocês participar das palestras que tem durante o curso, se vocês participar, vocês fizer cursinhos durante o curso todo, aí vocês fizeram 1 ou 2 cursos aí do Sebrae, tem uns cursinhos lá de 30, 40 horas na Fundação Bradesco, vocês vão chegar no final do curso, vocês vão ter todas essas horas de forma bem fácil. Fora que a atuação profissional, ela vale também, né? Então, assim, se você estiver ligado a qualquer área administrativa dentro da empresa, ela vale como 40% das horas do curso. Então, é mais uma forma de fazer com que vocês tenham essas horas um pouco até mais facilitado, né? Bom, eu acho que era mais ou menos isso, horas complementares. Qualquer coisa, se alguém tiver mais dúvida, depois vai me perguntando. Mas daí a gente pode tirar essas dúvidas por e-mail, pelo WhatsApp. Se alguém tiver com dúvida, vai me perguntando daí durante a semana, certo? Vamos passar para a aula para que esse pessoal aí que está nessa tormenta aí poder logo encerrar a noite e poder desligar os seus computadores, né? E não cair a internet de ninguém. Pessoal, só vou pedir que cada um se identifique. Eu vou chamar aqui, conforme eu for chamando, eu peço que vocês falem da onde que são e no que trabalham, porque assim, eu até conheço alguns, né, aqui, mas alguns aqui eu ainda não conheço direito, alguns só conheço de rosto, ou tem uma vaga lembrança de quem é, certo? Mas então eu vou começar a chamar aqui. Bom, a Daniele. Boa noite, meu nome é Daniele Salvalágio, de Grão-Pará. Eu trabalho na lanchonete da minha família. Certo, Daniele. O que tu faz lá? Faz um pouquinho de tudo? Eu faço um pouquinho de tudo. Certo. Fiscal, faço de tudo. Ajudo a fazer pastel, tudo. Atendo. Então tá bom. Quando começar as aulas, traz uns 2 pra gente aí na sala. Sim. Então tá bom. Todos os professores já. O Fernando não preciso nem chamar, que eu já conheço, já de longa data. O Gabriel também. Giane. Oi, boa noite. Meu nome é Giane, eu trabalho na Plazon, no setor de compras. Certo. Ingrid. Oi, meu nome é Ingrid, eu trabalho na Plazon, no setor de contabilidade. Ok. Juliana. Acho que a Juliana tá sem microfone, tá? Não tá pegando. Escreve pelo chat mesmo, Juliana. Enquanto isso, Júlio. Júlio de Lauro Miller e ajudo na lanchonete da família também. Faz um pouquinho de tudo lá também? Mais ou menos isso. Só não faço os lanches mesmo porque não é da minha área. Bom. Não, tudo bem. Senão eu já ia te cobrar já uns lanches aí a hora que voltar a aula normal. Não, lanche é com a Dani que manja aí de trazer coisinha boa pra nós. Não, mas pode trazer para nós também, não precisa ser o que faz, não tem problema. Nós aceitamos de tudo um pouquinho. Certo. Elisiane. Voltou. Desculpa, caiu. Caiu. Tá caindo. Meu nome é Elisiane, moro em Lauro Miller e sou assistente de departamento pessoal de uma empresa. Ok. Juliana, sou Juliana de Orleans, trabalho na GDM Plásticos no setor de logística. Muito bem. Maiara. Meu nome é Maiara de Souza, sou de Bom Jardim da Serra, trabalho na prefeitura no setor de licitação. Ô, Maiara, tá, agora eu lembrei de ti. Já me procurou umas vezes para tirar umas dúvidas, né? Sim, aham.
Deu certo aquela vez? Deu. Ah, então tá bom. Marília. Oi, Oi, tudo bem? tudo. Meu nome é Marília, eu moro aqui em Orleans e eu trabalho no escritório de contabilidade aqui em Orleans. Qual escritório? É Contabilidade Hoffman. Ok. Ramires, eu não te conheço, não sei de onde tu vem, para onde tu vai. Trabalho com o Veja Bem. Sou de Tá. no Norte, trabalho aqui na Contábil Sul. Então tá bom. Conheço um pouquinho aquilo lá. Conhece o Veja Bem? Conheço. Trabalhei uns 8 aninhos lá. Pois é. Então tá certo, pessoal. Bom, essa aula de laboratório contábil, eu acredito que vocês já, mais ou menos, já tiveram uma noção do que é laboratório contábil, porque já tiveram com o Zé, né? Mas essa aula ela é um pouco mais prática, certo? Eu faço teoria, mas a ideia é que ela seja um pouco mais prática, um pouco mais de lançamentos, de cálculo de imposto, um pouco mais de prática mesmo do dia a dia, certo? Claro que por conta de nós estarmos nessa pandemia, de não poder estar fazendo agora as aulas virtuais, aliás, as aulas presenciais, né? Estamos fazendo as aulas remotas, nós vamos estar fazendo, eu vou tentar passar um pouco mais de teoria agora, com cálculos que dá de fazer na mão, e quando a gente puder voltar, provavelmente lá dia 7, depois do dia 7 de setembro, a gente começa a trabalhar um pouquinho no sistema, tá? Então, a gente vai trabalhar com o sistema contábil domínio, certo? E nós vamos fazer alguns lançamentos de notas fiscais, apuração de imposto, cadastramento de pessoa jurídica no sistema, entender um pouquinho como funciona a questão de sistematização dentro da contabilidade, né? Porque até então a gente vê muito lançamento padrão, assim, de contabilidade na mão e tal. A partir de agora, então, nós vamos começar a ver um pouquinho mais de a parte prática mesmo, assim, de como isso se encaixa dentro da realidade de uma empresa. Só que nós vamos começar vendo através de uma empresa pequena, certo? Então, nós vamos começar por empresas pequenas, que são as empresas do Simples Nacional. Então, o objeto de estudo desse semestre vai ser basicamente o Simples Nacional, empresas tributadas pelo Simples Nacional. O Cleiton, entrasse agora, queria que tu falasse um pouquinho aí da onde que tu és e no que tu trabalha. Alô, tá me ouvindo? Só o computador presente? Acho que é. Pessoal, seguinte, então... Opa, peraí, vamos ver aqui. Então, pessoal, seguinte, vou passar o plano de ensino bem rapidinho para vocês. Só um minutinho que o meu plano de ensino aqui travou. Plano de ensino. Tá, vamos lá. O plano de ensino, então. De forma geral, né, o que vocês vão aprender nessa disciplina são as funções de um contador, mais relacionado, então, à parte de uma empresa do Simples Nacional, tentar entender um pouquinho mais de como funciona essas empresas que são micro e pequenas empresas, né, quais são os documentos que a gente vê dentro de uma empresa do Simples Nacional, as obrigações acessórias, então, de forma geral, assim, entender um pouquinho mais de o que é esse sistema tributário do Simples Nacional e como funciona uma empresa dessa, né? Então, basicamente, vai ser isso que nós vamos ver nessa disciplina, né? Então, propiciar ao acadêmico conhecimento de atividades práticas do dia a dia do profissional contábil e uma conceituação básica do que é Simples Nacional, registro de documentos em sistema, tudo isso que eu falei para vocês, né? Então, o conteúdo programático. Nós vamos estar vendo, então, um pouquinho de regime tributário, conceituação de microempresa, empresa de pequeno porte, conceituação do Simples Nacional, quem pode optar, quais são as regras tributárias, ver um pouquinho da escrituração
aqui a escrituração fiscal, até coloquei lucro presumido, mas é simples nacional, tá? Ver a escrituração fiscal de um simples nacional, ver como é que se apura o simples, a escrituração contábil também, que está lucro presumido, mas é simples nacional também, o projeto SPED do simples nacional, cálculo trabalhista, nós também vamos ver um pouquinho de cálculo da folha, tá? Entender um pouquinho como é que funciona para calcular uma folha de pagamento, ver um pouquinho da GFIP, da CAGED, da RAIS, de todas essas obrigações que são em cima da folha de pagamento. Até 7 de setembro, nós vamos trabalhar com as aulas no ambiente remoto, né? Utilizando o Zoom, utilizando o Teams, utilizando aulas gravadas quando for o caso, fazendo atividades pelo AVA e assim vai. Sistema de avaliação, costumo fazer de que forma? 2 provas individuais, valendo 10 pontos, e uma terceira prova, aliás, uma terceira nota, que é um trabalhinho valendo 6 pontos, mais 4 pontos referente a atividades no AVA, certo? Esse trabalho, ele pode ser em equipe ou individual, dependendo de como vai estar a característica lá no final do semestre, né? Se puder voltar com a turma cheia, vai ser em equipe, se for somente a cada dia, como foi semestre passado ali, a cada dia 3, 4 alunos, nós vamos fazer individual. Certo? E mais 4 pontos de atividade do AVA. No final, somam-se as 3 notas, divide-se por 3, tem que fechar a média 6. Outra coisa que eu peço para tomar muito cuidado. Assiduidade na disciplina. Presença. Pessoal, cuidem, tá? Porque essa presença nas aulas virtuais vão ocorrer de que forma? Quando é videoconferência, através de entrar na videoconferência. Quando for atividades, na aula que for postado atividade só e com um vídeo de explicação, que precisar o envio da atividade, vai ser através do envio da atividade. Ou seja, na aula da videoconferência, não participou da videoconferência, na aula que tem entrega de atividade, não entregou atividade, falta. O que acontece? Posteriormente, eu não quero reprovar ninguém por falta, então peço que tome muito cuidado com a presença, tá? Cuidem, porque vocês têm 5 dias para faltar. Então, assim, limite-se aos 5 dias. Faltou mais que 5 dias, aí não tem o que fazer. Importante, prova de segunda chamada. 3 do 10, 14 do 11 e 12 do 12. Então, se alguém perdeu alguma prova, nós temos essas 3 datas para você prova de segunda chamada. Planejamento da aula, dia 14, hoje, nós vamos fazer então um pouquinho da leitura do plano de ensino, revisão da legislação do Simples Nacional. A partir do dia 21, nós vamos começar a fazer cálculo do Simples Nacional já. Daí, lá no dia 21 já vai ser o cálculo, nós vamos trabalhar um pouquinho mais de prática. Dia 28, apuração do Simples Nacional, nós vamos ver algumas empresas de comércio, indústria, serviço. Então, anexo 1, 2 e 3 do Simples Nacional. 4 do 9. Apuração do Simples Nacional, os demais anexos do Simples. Dia 11 do 9, aula já em laboratório. Vejam só, dia 7 do 9 é o último dia que está previsto para aulas virtuais remotas. Então, dia 11 do 9, nós já começamos aulas em laboratório, né? Então, apuração do Simples Nacional. Dia 12 do 9 vai ser uma aula à distância, aquelas tradicionais aulas à distância para cumprir as 20 horas, né? Aliás, os 20 encontros, né? Dia 18 do 9, apuração do Simples Nacional e o portal do Simples, que a gente vai fazer uma revisão geral de tudo o que a gente fez até agora, até aquele momento para fazer a primeira prova. 2 do 10, nós vamos começar a fazer lançamentos contábeis, né? Já apuração do Sintegra, o envio de Sintegra, envio da DEFIS, cadastramento de funcionário, obrigações acessórias da folha, tudo isso a partir do dia 2 do 10 até dia 6 do 11, nós vamos trabalhar um pouquinho com a parte de geração de arquivos dentro do sistema. Dia 13 do 11, prova de segunda avaliação. Dia 14 do 11, nós vamos trabalhar, então, de novo no AVA, que vai ser aquele encontrinho à distância para cumprir os 20 encontros. Dia 20 do 11, começamos o trabalho final. 27 do 11 é a continuação do trabalho. Dia 4 do 12, o desenvolvimento. Dia 11 do 12, término do trabalho. Então, até lá, nós temos bastante coisinha para trabalhar dentro do sistema, e nós vamos estar fazendo
o trabalhinho final ali na última, depois da segunda avaliação, que vai ser a última nota. Dia 18/12, a última avaliação, a avaliação N-1, que se alguém precisar de nota ou que queira melhorar sua nota, pode fazer essa avaliação, certo? Pessoal, dúvida sobre o plano de ensino? Tudo certo? Tudo certo? Alguém queira discutir alguma coisa de ensino? Tudo tranquilo? Nada para questionar? Então, vamos lá. A questão das notas, tá? Eu coloquei aqui que são 2 provas valendo 10 e a última prova, o último trabalho valendo 6 pontos e mais 4 para quem fizer o trabalhinho no APA. Pessoal, isso daí vai funcionar assim, ó. Todos os trabalhinhos que a gente fizer a partir de agora, que forem postando no AVA, eles vão valendo para aqueles 4 pontos lá no final. Então, assim, eu peço que sempre que tiver alguma atividade, além da presença que ela vale, né, por enquanto for remoto, depois que for presencial na sala, também tem trabalhinhos no final da aula para enviar, e daí, quem for enviando vai ganhando nota até o final do semestre, certo? Para valer aquelas 4 horinhas, aquelas 4 notinhas lá da última nota, né? Os 4 pontinhos, certo? Pessoal, só um minutinho. Voltei. Tive que dar uma saidinha, mas já voltei. Pessoal, seguinte, vou passar então agora o conteúdo do Simples Nacional, tá? Deixa eu ver aqui, acho que alguém ingressou na sala, deixa eu ver. Alexia e Tyron. Alexia, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo. Gostaria que tu se apresentasse, falasse onde que trabalha, qual a cidade que você mora. Eu tenho 21 anos, trabalho numa distribuidora e eu moro em Gravatal. Faz qual parte na distribuidora? Eu sou auxiliar de escritório. Certo, faz um pouquinho de tudo, então. Isso. Tá. Tyron, boa noite, Tyron. Pode te apresentar? Opa, boa noite. Boa noite. O que era? E aí, tu vem da onde? Mora onde? No que tu trabalha? Eu vim de Orleans. Sou de Orleans, natural daqui mesmo. Trabalho na metalúrgica da minha família. Tá, e deixa eu te perguntar, o que tu faz lá? De tudo. De tudo um pouco? Severino, né? Quebra galho. Não. Severino. Então tá bom. Não, obrigado então, Tyron. Opa. Pessoal, vamos lá então. Quando eu falo de Simples Nacional, eu estou falando então de um regime tributário, certo? Então, assim, de um regime tributário de empresa, certo? Então, assim, Simples Nacional, o que ele é? Ele é um regime tributário de empresa. Então, sempre que alguém perguntar para vocês, o que é o Simples Nacional? Simples Nacional faz parte do regime tributário. Regime tributário, nós temos 3 principais no país, que são Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Nós temos também o lucro arbitrado, que é um regime tributário também. Porém, ele só é utilizado quando a fiscalização arbitra uma empresa por algum tipo de fraude ou porque tinha algum tipo de sonegação ou algum problema que existiu dentro da empresa. Então, daí eles fazem o arbitramento do lucro, que funciona como um regime tributário. De modo geral, então, os 3 que eu posso optar é Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Como é que funcionam esses 3 regimes? Bom, o regime máximo do país é o lucro real.
Esse é o regime máximo, que é pago, que funciona da seguinte forma. A empresa paga o seu imposto através do lucro. Então, apura o lucro, calcula-se o imposto sobre o lucro. O lucro presumido é uma forma simplificada do lucro real, que é o quê? Ele faz o quê? Ele faz uma presunção sobre o faturamento do lucro da empresa e apura sobre essa presunção. Então, é uma forma simplificada do lucro real, com alíquotas reduzidas, no caso da presunção, né, porque eu posso presumir o meu lucro, e ele é um pouquinho, então, diferenciado para empresas menores do que o lucro real. Então, assim, de forma geral, uma empresa, quando ela existe, ela é lucro real. Depois, ela pode optar pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional. Então, a empresa que é do lucro presumido, que pode optar pelo lucro presumido, é uma tributação simplificada do lucro real, porém, ainda uma tributação cara, certo? Uma tributação mais voltada para médias empresas. E o Simples Nacional, ela é uma tributação, um sistema tributário voltado para micros e pequenas empresas, que ela tem uma forma bem simplificada de tributação, no caso de alíquotas, alíquotas bem simplificadas. Porém, vocês vão ver agora durante essa explicação de que, na verdade, de simples não tem nada, ele é bem complexo. Inclusive, até eu lembro que quando eu tive aula com o professor Zé Redivo, ele comentava que não era o Simples Nacional, era o Complicado Nacional, de tão complexo que ele é, porque ele tem uma série de regras que nos outros regimes de tributação não tem, e que é o mais simples, que é o mais fácil de que, se você está nele, ser desenquadrado e ser enquadrado num outro, porque existe uma série de regras que eu tenho que cumprir para poder permanecer nele, justamente por ele ter uma alíquota bem reduzida para essas pequenas empresas. Então, basicamente, o que é regime tributário? É o sistema de tributação de uma empresa, que pode ser desses três tipos que eu falei para vocês. Outra coisa que eu gosto de frisar bem quando eu dou essa aula, até gostaria de ter um quadro aqui para desenhar para vocês, mas é algo que as pessoas... Até vou tirar essa tela por enquanto. É algo que as pessoas se confundem bastante, principalmente os empresários, as pessoas que vão perguntar para vocês confundem muito, que é sistema tributário com porte empresarial e com tipo societário, certo? Isso existe uma confusão muito grande. Por quê? As pessoas geralmente questionam muito sobre, a minha empresa, ela é Simples Nacional, ela é uma limitada ou ela é uma microempresa? E aí eu pergunto para vocês, quem é que pode me responder isso? Eu tenho uma empresa, ela é Simples Nacional, limitada ou microempresa? Alguém pode me dar uma ajuda sobre isso? O que vocês acham? Exatamente, é tudo diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas essa confusão é muito comum entre as pessoas, tá? Assim, eu vivo tendo que explicar isso para meus clientes lá no escritório. Por quê? Porque isso é muito comum entre eles não entender essa sistemática de que limitada é o tipo empresarial, certo? A natureza jurídica da empresa, que quer dizer o quê? Que a empresa é uma sociedade limitada, certo? Ela tem sócios, ou que ela tem a forma de constituição dela, a forma que foi constituída a empresa, a pessoa jurídica, foi construída em forma de sociedade limitada. Ela poderia ser um empresário individual, que é uma forma de constituição da empresa. Ela poderia ser uma Eireli, que é um empresário individual de responsabilidade limitada. Então, assim, pode ser várias coisas ali dentro da natureza jurídica e digamos assim, eu ser do Simples Nacional, eu ser uma limitada ou uma microempresa, eu posso ser todos eles, certo? E existe essa confusão. Então, assim, natureza jurídica, limitada. O que é uma limitada? Limitada é a natureza jurídica, ou seja, como foi construída a empresa. Então, assim, que nada tem a ver com o Simples Nacional, que nada tem a ver com a microempresa. No caso, nada tem a ver, entre aspas, né? Mas porque existe uma certa ligação entre eles. Porém, são coisas distintas. Então, existe a natureza jurídica. A microempresa, o que é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte? Tem a ver com Simples Nacional e tem a ver com limitada, com a natureza jurídica?
Pode ter a ver, porém, são coisas distintas. A ME ou EPP, o que ela é? Ela é, na verdade, um porte empresarial, o tamanho da empresa. Então, assim, eu posso ser uma microempresa e ser limitada como não ser limitada. Eu posso ser um empresário individual, mas uma EPP, por exemplo, posso, sem problema nenhum, porque o porte da empresa não muda o fato de eu ter sido constituído como um empresário individual. Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, que porte empresarial é uma coisa, natureza jurídica é outra, e Simples Nacional é outra, que é a tributação. Claro que o Simples Nacional limita vocês a ser o quê? A ser uma micro e pequena empresa. Então, assim, micro e pequena empresa de pequeno porte, no caso, a EPP, a ME e EPP, sempre vão ser do Simples Nacional. Por quê? Porque o Simples Nacional só permite esses dois portes empresariais. Porém, eu posso ser uma ME que seja do lucro presumido do lucro real. Não necessariamente tem que ser daquele regime tributário. Então, essa é a primeira coisa que vocês sempre têm que diferenciar. Tá? Esses 3 conceitos. Porte empresarial é o tamanho da empresa, ME, EPP. Eu posso ser de médio porte também, posso ser de grande porte. Eu posso ser Simples Nacional, o que é? É o regime tributário. Então, eu posso ser Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. E eu posso ser também natureza jurídica, limitada, empresário individual, EIRELI, uma sociedade de capital aberto, uma SA, eu posso ser uma SS, uma sociedade simples, eu posso ser uma associação. Então, assim, eu posso ter diversos tipos de empresas, certo? Essas naturezas jurídicas de empresa. Enquanto que eu posso também ser do Simples Nacional, sendo qualquer uma delas, como eu posso ser também do Simples Nacional, sendo MEPP, como eu posso ser também uma MEPP, que é uma limitada e que não é do Simples. Então, são coisas distintas, porque eu tenho que ver cada um deles são coisas diferentes. Isso vocês têm que identificar a partir de agora, começar a identificar essas situações. Isso vai ficar um pouquinho mais claro agora com esse material que eu mandei para vocês, do Simples Nacional, que está no AVA. Bom, então, o Simples Nacional ele começou lá em 2006, certo? Foi com a Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei, aqui está dezembro de 2016, mas é dezembro de 2006, tá? Essa lei, ela deu início ao Simples Nacional, começou a vigorar a partir de julho de 2007, e ela revogou algumas leis complementares anteriores, certo? Que foi aquela lei que instituía o Simples Federal e o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Por quê? Porque, assim, sempre existiu no Brasil, aliás, desde 96 existiu no Brasil uma diferenciação de pequenas empresas. Por quê? Porque são empresas menores, existia a preocupação dos governos e dos legisladores com essas empresas menores de eles terem uma sobrevida, então, que pudesse ser sadia, né, na questão de pagamentos de impostos. Então, assim, existia já o Simples Federal, que era uma forma simplificada de apuração de tributos e contribuições. Isso já desde lá de 96. Então, assim, a partir de 97, né, que a lei foi em 96, então a partir de 97, teve esse tratamento diferenciado para empresas pequenas. Por quê? Porque existia essa preocupação de que um lucro presumido ou um lucro real pudesse ser muito oneroso para essas pequenas empresas. Porém, o Simples Federal, ele abrigava somente tributos federais. Então, quando a gente pensava em Simples Federal, ele só pegava os tributos que eram tributos federais mesmo. Então, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ele só pegava impostos que eram da esfera federal. E a esfera estadual e municipal continuava sendo a critério de cada município e estado cobrar da sua forma. Então, para uma empresa pequena, o ICMS, que era o imposto estadual, era muito caro, porque eu teria que pagar 17% sobre a minha venda. E isso era muito oneroso. O que aconteceu, então? A partir de 2006, criou-se a lei do Simples Nacional, que era uma diferenciação do Simples Federal antigo, trazendo também, que também era chamado Super Simples, o Simples Nacional, quando começou, ele unificando as regras,
fazendo um novo estatuto da micro e pequena empresa, então uma empresa de pequeno porte, e unificando diversos tributos, a mais do que tinha no Simples Federal. Então, os tributos de âmbito da União, que é a esfera federal, dos estados e dos municípios, eles se juntaram em um único imposto, que era o Simples Nacional. Então, ao invés de eu pagar só os impostos federais de forma simplificada, eu comecei a pagar também os impostos estaduais e municipais junto em uma única guia, então fazendo uma simplificação e unificando todos eles. Além disso, ele trouxe diversas outras mudanças para essas empresas, né? Que foi algumas simplificações de obrigações trabalhistas e previdenciárias, né? Por exemplo, o pagamento da contribuição previdenciária patronal, que foi mudado, ao invés de pagar 20% sobre a folha, passou a ser uma alíquota junto sobre o faturamento. Melhorou o acesso a crédito para essas micro e pequenas empresas, então existe lá dentro da Lei 123 de 2006, se vocês procurarem lá, vai ter um acesso ao crédito facilitado, lá existem linhas de crédito criadas só para essas micro e pequenas empresas que está amparado por lei. O acesso ao mercado também, existe uma facilidade de acessar aos mercados por essas micro e pequenas empresas, principalmente na parte de licitações, né? As micro e pequenas empresas têm facilidades em licitações, elas têm até preferência, mesmo que o preço delas for 10% maior do que uma outra empresa que não seja do Simples, ela tem preferência. Então, ela trouxe todos esses benefícios, né? Que foi facilitações ao mercado dessas micro e pequenas empresas. Mas, para a gente falar de Simples Nacional, primeiro nós temos que definir o que é MEI-EPP. Então, para fins de definição de MEI-EPP, as micro e pequenas empresas, elas, até 2011, era para empresas que faturavam, a ME era para empresas que faturavam de 0 até 240 mil, e a partir de 2012 ela passou para 360 mil. Então, uma empresa que fatura de 0 a 360 mil, ela é uma ME. E uma empresa de pequeno porte, até 2011 era de 240 mil a 2 milhões e 400, de 2012 a 2017 era de 360 mil a 3 milhões e 600, e a partir de 2018 passou de 360 mil para 4 milhões e 800. Então, é uma empresa que ela fature entre 360 mil a 4 milhões e 800, ela é considerada uma empresa de pequeno porte. E daí, no caso, existem as frações se eu começar no meio do ano, certo? Então, assim, se por acaso eu iniciar uma empresa na metade do ano, por exemplo, eu iniciar ela no mês de dezembro, se eu faturar até 30 mil, eu vou ser ME. Se eu faturar acima de 30 mil até 400 mil, eu vou ser EPP. Então, assim, vai ser 30 mil vezes a quantidade de meses que eu trabalhei no ano, certo? Para mim saber se eu vou ser ME ou EPP. Isso somente no mês de abertura da empresa. Então, assim, a empresa iniciou, certo? Aliás, no ano de abertura, né? Se a empresa iniciou, eu vou fazer a seguinte conta: 30 mil vezes a quantidade de meses. Se o faturamento daquele ano for abaixo disso, eu vou ser uma ME. Se for inferior a 400 mil vezes a quantidade de meses, vai ser EPP. Então, eu tenho essa diferenciação para quando eu estou iniciando a minha atividade. Claro que quando eu inicio a atividade, eu já tenho que dizer no mês em que eu iniciei, se ela vai ser ME ou EPP na Constituição. Claro que eu não vou conseguir falar exatamente se eu vou ser ME ou EPP, até porque eu vou trabalhar com premissas de faturamento. Eu vou supor que o meu faturamento vai ser 400 mil por mês, mas eu não sei se eu vou faturar 400 mil por mês até o final do ano. Então, claro que eu posso me cadastrar como EPP ou com ME e, a partir do ano seguinte, enquadrar no enquadramento correto, ver quanto que realmente eu faturei, fazer a regrinha, esse fracionamento e ver dentro de qual dos dois casos que eu me encaixo, ME ou EPP, certo? Para critério de receita bruta, isso tudo é receita bruta. Então, o meu faturamento é receita bruta. Então, para critério de receita bruta, é o produto de venda de bens ou serviços nas operações de conta própria. E preço de serviço ou preço de serviço prestados, né?
e o resultado nas contas de operações em contas alheias. De forma geral, tá? De forma geral, é a minha venda, o valor da minha venda dos meus produtos ou bens e serviços, ou o valor da minha prestação de serviço, certo? Então, assim, quanto que eu faturei, quanto que eu vendi, certo? É a minha receita bruta. Na contabilidade, a conta alheia refere-se a operações com terceiros mediante consignação, comissão ou ordem. No caso, esse daqui, se for venda dessas consignação, então uma venda de mercadoria consignada também considera-se receita bruta, certo? Mas de forma geral é a minha venda total. Então, quanto que eu vendi, quanto que eu prestei serviço, o valor total vai ser a minha receita bruta, o meu faturamento para a questão de apuração e enquadramento do MEPP. Não deve ser incluído, então, na receita bruta. Então, eu tenho que descontar da minha receita bruta cancelamentos, devoluções e descontos incondicionais. Isso eu tiro fora da minha receita bruta. Por quê? Porque não se considera receita bruta quando eu tenho esses casos, certo? Eu tenho uma venda cancelada, descontos incondicionais. O que são descontos incondicionais? São aqueles descontos da nota fiscal, aqueles que já vêm sem qualquer condição. Ou seja, eu vou te dar um desconto. Eu fiz uma venda para ti e vou fazer um desconto. Esse desconto, ele é incondicional. Agora, existe também outra modalidade de desconto que não se encaixa aqui, que é o desconto condicional. Se eu vou vender para ti. Se tu pagar a duplicata, que vai vencer daqui a um mês, 10 dias antes do vencimento, eu te dou um desconto de 5%. Esse desconto é chamado de desconto condicional. Ele não vai na nota fiscal, ele só vai informado no boleto, que se houver pagamento antecipado tem desconto, e, portanto, esse desconto não pode ser considerado aqui. As micro e pequenas empresas, então, devem acrescentar na sua expressão MEPP. Aliás, deveriam até 2017. A partir de 2018, o MEPP, elas foram revogadas do nome, certo? Antigamente, se vocês fossem olhar, até 2017, o nome de uma empresa, ao final, vocês sabiam se ela era simples, se ela era uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, porque ela vinha atrás do nome a expressão ME ou EPP. A partir de 2018, essa expressão foi tirada fora do nome da empresa e passou a constar só no cartão de CNPJ. Então, quando vocês acessam o cartão de CNPJ, ele aparece lá se a empresa é ME ou EPP. Ou se aparece demais, então ela não está classificada nem como uma empresa de pequeno porte, nem como uma EPP. Então, aqui é outro fator que cabe se ressaltar que MEPP, ela não é um enquadramento automático, tá? Ele tem que ser enquadrado, tem que ser feito pedido no momento da abertura ou numa alteração posterior. Então, assim, não existe a possibilidade de uma empresa ela se enquadrar automático como ME ou EPP, certo? Eu tenho que fazer o pedido de enquadramento, que é o quê? Esse pedido de aparecer o ME ou EPP lá dentro do CNPJ da empresa, certo? Pessoal, como é que tá o áudio aí para vocês? Tá tudo certo? Tá bom, Marcos. Dá de te ouvir bem. Certo. Se vocês escutar aqui um barulho de serra, tá? Tem um vizinho aqui que tá construindo uma ponte aqui e tá dando bastante barulho. Então, eu não sei se tá saindo um áudio aí para vocês. Não, tava só escutando o teu passarinho ainda há pouco. Tá. Então tá bom. Pessoal, então, pessoas jurídicas impedidas do Simples Nacional. Então, aliás, dos benefícios da lei, né? Por que isso? Por que existem algumas pessoas que estão impedidas? Bom, não é só eu estar dentro do faturamento, certo? A primeira coisa para mim é participar desses benefícios da lei, dessa lei 123 de 2006, eu preciso estar dentro daquele faturamento. Então, uma empresa que fatura mais de 4 milhões e 800, eu já nem considero essa lei. Por quê? Ela não se encaixa dentro do faturamento. Segundo caso, essa lei não é só do Simples Nacional. Tem muita gente que entende que a lei 123 de 2006 é apenas para o Simples Nacional. Não. Essa lei é para qualquer empresa que seja microempresa, empresa de pequeno porte. Por quê? Eu tenho diversos benefícios dentro dessa legislação que, eu sendo microempresa, empresa de pequeno porte, eu posso ter esses benefícios fiscais que eu posso usufruir dessa lei. Dentro desses benefícios estão lá aquelas atividades lá que eu falei no comecinho da explicação, que simplificações trabalhistas e previdenciárias, acesso ao crédito facilitado e empresas que participam, então, de mercado de
licitações têm vantagens nas licitações. Então, mesmo eu não sendo do Simples Nacional, mas me encaixando como EMI ou EPP, eu posso me usufruir desses benefícios dessa lei, desde que eu não tenho. Então, uma empresa que no capital da empresa participa uma outra pessoa jurídica, ou seja, que um sócio da empresa seja uma outra pessoa jurídica, não pode usufruir desses benefícios que eu falei, inclusive ser do Simples Nacional. Que seja filial, sucursal, agência de representação de uma outra pessoa jurídica que seja domiciliada no exterior, ou seja, que tenha sede no exterior. Vamos dizer que uma empresa lá, que a Nike venha colocar uma sede no Brasil, uma fábrica no Brasil, e que ela fature só 4 milhões e 800. Ela pode ser do Simples Nacional? Ou pode usufruir dos demais benefícios dessa lei? Não. Por quê? Porque ela tem sede no exterior. Qualquer empresa que tenha sede no exterior não pode participar dos benefícios dessa lei. Que do capital participe uma pessoa física que já seja inscrita como empresário de outra pessoa e que receba já o tratamento diferenciado dessa legislação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu tenho um sócio da minha empresa, certo? Eu tenho a empresa A, ela tem 2 sócios, o João e o Paulo. O Paulo, ele já tem uma outra empresa, que é do Simples Nacional. E a soma do faturamento daquela empresa e dessa empresa aqui passa de 4 milhões e 800. O que acontece? Nenhuma das duas empresas pode ser do Simples Nacional. Por quê? Eu só posso ter empresa do Simples Nacional se os meus sócios não forem pessoa jurídica. E se for pessoa física, que se ele tiver uma outra empresa, que essa outra empresa seja optante pelo Simples Nacional, ou que já tenha benefícios dessa lei, que a soma do faturamento das duas empresas não passe 4 milhões e 800. Então, assim, eu tenho esse limitador. Então, se eu tenho mais de uma empresa, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? O faturamento das duas somado não pode passar 4 milhões e 800. Se passar, nenhuma das duas pode ter os benefícios dessa lei. Cujo titular participe com mais de 10% de uma outra empresa que não seja beneficiária dessa lei. Ou seja, uma outra empresa que não seja do Simples Nacional, que não seja microempresa, que não tenha os benefícios dessa lei. Se eu sou sócio de uma outra empresa, com mais de 10% do capital daquela empresa, e que ela não é do Simples, não participa dessa lei, não tem nenhum benefício dessa lei, e que a soma do faturamento dessa empresa que quer participar dos benefícios dessa lei, e mais essa segunda empresa, passe de 4 milhões e 800, eu não posso ser do Simples Nacional também. Mas, veja bem, se eu for sócio de uma empresa que não é do Simples, que não tem os benefícios dessa lei, e sócio de uma empresa que quer ter os benefícios dessa lei com menos de 10% naquela segunda empresa, naquela primeira empresa, que não é optante dessa lei, eu posso, mesmo que a soma do faturamento das duas ultrapasse o 4 milhões e 800. Então, essa empresa que quer usufruir dos benefícios dessa lei pode participar. Não sei se ficou claro para vocês. Então, assim, eu sou sócio com mais de 10% de uma empresa que não é beneficiária dessa lei. Se eu tiver a soma dos dois faturamentos maior do que 4 milhões e 800, eu não posso usufruir desses benefícios. Se eu for sócio com menos de 10%, não importa o faturamento. Se for o titular também de uma outra empresa, de uma outra pessoa jurídica que tenha fins lucrativos e que for titular ou administrador, né? E que a soma dos faturamentos passar de 4 milhões e 800, eu também não posso ser optante dos benefícios dessa lei. Que sejam cooperativas, construídas na forma de cooperativas, então uma cooperativa jamais pode ser beneficiária dessa lei. Que tem atividade de bancos comerciais, de investimento, de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de créditos, de financiamento, distribuidoras de títulos. Então, de forma geral, atividades do sistema financeiro não podem ser beneficiadas dessa lei. Que seja resultante de uma fusão, cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido nos últimos 5 anos, também não pode ser beneficiária dessa lei. Que seja sociedade por ações, então SA não pode ser beneficiária dessa lei, e que os sócios guardem cumulativamente com o contratante de serviço em relação de pessoalidade, subordinação ou
habitualidade, tá? E eu já vou até explicar um pouquinho mais sobre esse ponto aqui. Mas primeiro eu quero frisar de novo. Vocês têm um sócio, certo? Que sejam sócios de duas empresas. Vocês têm que sempre analisar a primeira coisa. Passa de 4 milhões e 800? Passou. O faturamento das duas empresas passou de 4 milhões e 800. Então, o que eu faço agora? Eu tenho que ir lá e olhar para ver essas condições aqui. O item 3, 4 e 5 dessa Lei 123 de 2006. Primeira coisa, se eu tenho um sócio que é participante de outra empresa, eu tenho que ver o faturamento. Se passou de 4 milhões e 800, eu tenho que me preocupar. Por quê? Porque posso não poder fazer parte dos benefícios dessa lei. Tá? Então, basicamente, essa é uma das regras que vocês têm que sempre lembrar. Passou de 4 milhões e 800, eu tenho que ver se pode ou não pode. Se, no caso, for de uma empresa que não for beneficiária dessa lei, sócio com menos de 10%, sem problemas, o faturamento. Mas, via de regra, sempre que passar esse limite de faturamento, eu tenho que acender a luzinha. Por quê? Porque passou desse limite, vamos dizer que seja assim, isso daqui eu estou supondo para vocês que seja no mês de abertura da empresa. Porém, pode isso acontecer, vamos dizer, durante a vida da empresa, certo? As empresas estão trabalhando, nunca passou, de repente um ano passa desse limite. O que vai acontecer? Ou o sócio sai de uma das empresas, certo? Para não afetar a outra, ou então a empresa tem que ser desenquadrada do Simples Nacional. Isso pode ocorrer até desenquadramento direto pela Receita Federal, tá? A Receita Federal pode simplesmente, no mês seguinte, desenquadrar a empresa sem prévio aviso, certo? Então, isso vocês têm que dar uma analisada. Opa, tem uma criança aí brincando. Então, de forma geral, isso é o que acontece, então, para mim poder optar pelos benefícios dessa lei ou não. Agora, esse último aqui, o 11, cujos titulares ou sócio guardem cumulativamente com o contratante de serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Isso daqui ocorre bastante. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu sou funcionário de uma empresa, certo? Eu saio dessa empresa e, aliás, eu faço a demissão, a rescisão de contrato da pessoa, o dono da empresa diz assim, olha, bota uma empresinha do Simples Nacional para te prestar serviço para mim, certo? E vai ser melhor. Só que essa pessoa, ela é funcionária lá dentro, ela guarda relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, que são os 3 critérios para dizer se a pessoa é ou não é funcionária da empresa. O que aconteceu? Se isso acontecer, a empresa pode ser desconsiderada essa personalidade jurídica da pessoa. Então, ela nem poder optar por esse caso aqui de ser optante pelo Simples Nacional. Então, isso é um caso que tem que ser analisado com bastante cuidado quando vocês for conversar com alguém que esteja nessa situação, certo? Porque ela pode ser desconsiderada a personalidade jurídica dela. Por quê? Porque, na verdade, ela é um empregado daquela empresa. Dos itens 4 a 7, não se aplica a participação no capital de pessoas jurídicas de cooperativas de crédito. Então, assim, se por acaso eu participo de uma empresa, né, que ela seja optante que eu participe do capital de uma outra empresa. Aliás, eu também não posso participar do capital de outra empresa, né? Também é um fato. Então, assim, se uma empresa participa que eu tenho a constituição ali, que eu acabo participando do capital de uma outra pessoa jurídica, mas ela é uma cooperativa de crédito, eu não preciso me preocupar de ser excluído dos benefícios dessa lei. Por quê? Porque, assim, as cooperativas de crédito, por exemplo, o Cicobi, a Unicred, essas cooperativas, a Cressol, quando eu abro uma conta nessas cooperativas, elas cobram que eu compre uma parcela de capital dessas empresas. O que acontece? Essa parcela de capital, ela não é considerada dentro desses requisitos para me excluir do Simples Nacional. Então, assim, eu não preciso me preocupar por abrir uma conta no Cicobi, ser excluído do Simples. Por quê? Porque na lei fala que se eu participar do capital de uma outra pessoa jurídica, eu não posso ser do Simples Nacional. Porque as cooperativas de crédito e centrais de compras,
elas estão dentro dentro de permissões, então são exceções à regra. Se eu participar do capital delas, é sem problemas nenhum. Contabilidade para pequeno empresário. Bom, aqui existe uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Empresas do Simples Nacional, pode ter contabilidade? Aliás, tem que ter contabilidade? Apresentar os registros contábeis? O que vocês me dizem? Tem, né? Por quê? MEI não precisa. MEI não, mas microempresa e EPP. Mas vocês já ouviram alguém falar assim, a microempresa, a empresa Simples Nacional não precisa de contabilidade, posso apresentar o livro caixa? Quem trabalha em escritório aí, já ouviu falar isso? Não. Mas isso é uma coisa bem comum, tá? Principalmente quando saiu a legislação do Simples Nacional. É muito comum se falar isso. Eu só vou apresentar o livro caixa, porque o Simples Nacional não precisa de contabilidade. Certo? E isso é um erro bem grande. Por quê? Porque na Lei 123 de 2006, que é a lei de estudo aqui, e nas normativas do Simples Nacional, lá dentro do que tem um conselho lá que faz as normas do Simples Nacional, falam que se eu posso apenas apresentar o livro caixa, certo? Então, o que acontece? Eu posso apresentar apenas o livro caixa. Porém, essa lei complementar, ela não pode tratar de assuntos de contabilidade. Por quê? Porque a lei complementar trata de impostos. E lá no Código Civil, no artigo 1179 do Código Civil de 2002, ele exige que o empresário, a sociedade empresária, siga um sistema de contabilidade, mecanizado ou não. Quer dizer, não importa se ele é mecanizado ou não. É com base na escrituração uniforme de seus livros. Ou seja, eu preciso apresentar contabilidade em decorrência em correspondência com a documentação respectiva e que levantem anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico. Ou seja, no mínimo, perante o Código Civil, que é maior do que a lei complementar, eu tenho que apresentar o balanço patrimonial e a DRE, ficando dispensado apenas o MEI, né, microempresário individual, que se refere, então, ao artigo 970 do Código Civil. Então, esse daí, que é o MEI, no caso, ele está dispensado da contabilidade, porém, as demais empresas, sendo do Simples Nacional ou não, eu tenho que apresentar contabilidade. O que acontece aqui? Acontece aqui que é muito comum, tá? Então, o pessoal confundir que na Lei 123 fala que eu posso apresentar apenas o livro caixa. Por que eu posso apresentar apenas o livro caixa para a questão de apuração do Simples Nacional? Porque na apuração do Simples Nacional eu tenho duas formas de apurar. Ou por competência, ou por caixa, regime de caixa. Então, assim, eu tendo o regime de caixa, no mínimo, sendo que o Simples Nacional é calculado pelo faturamento, eu tendo o regime de caixa, já é o suficiente para mim apurar o Simples. Porém, para a questão de Código Civil, para atender a normatização do Código Civil, eu não posso apresentar só o livro caixa. Eu tenho que apresentar, sim, os balanços patrimoniais e DRE e os livros contábeis, tá? Isso, inclusive, é obrigatório até mesmo por questão do CRC, certo? Se vocês são contadores, a partir do momento que vocês tirarem no CRC de vocês, forem profissionais à frente de uma empresa, se vocês não apresentarem os registros, a contabilidade em si, tá, o CRC pode notificar vocês. Por quê? Porque vocês estão descumprindo o Código Civil, e eles são um órgão de fiscalização da profissão contábil. Tá? Apesar de que ainda existem muitos escritórios de contabilidade, aqui na nossa região não é o caso, nossa região até é bem evoluída nisso, mas existem umas regiões mais para fora, existem muitas regiões que não fazem contabilidade de Simples Nacional, tá? É bem comum o pessoal não fazer a contabilidade. Por quê? Talvez pelo fato de cobrar pouco, certo? Ou de as empresas ser mal administradas, ter os seus problemas de documentação e acabar não entregando, certo? Então, acaba não fazendo contabilidade. Mas, para a questão de contabilidade em si, nós somos obrigados, sim, a fazer contabilidade, porque o CRC pode cobrar de nós, contadores, nos notificar, não é nem notificar a empresa. Quem vai levar a multa é o contador, certo? Podendo até ter o seu registro cassado. Então, assim,
Pode acontecer de o contador que não faz contabilidade ter o registro cassado? Pode. Por quê? Porque ele não está cumprindo o papel dele dentro de uma empresa como responsável técnico por aquela empresa, que é apresentar a contabilidade. Aqui eu até comentei sobre um empresário que é mencionado no artigo 970, ele é o MEI, né, que atualmente pode faturar, que é aquele empresário individual que fatura até 81 mil reais por ano, né, de receita bruta. Então, ele pode ser enquadrado dentro daquelas empresas que não precisam de contabilidade. Isso para mim ser MEI, já que nós estamos falando do Simples Nacional, eu tenho que ser empresário individual, eu não posso ter sócio, eu só posso ter um funcionário que ganhe o piso salarial, ele não pode nem ganhar mais do que o piso salarial, certo? E que eu fature apenas 81 mil até 81 mil ano, certo? E como é que eu faço esse pedido, então, pelo Simples Nacional, certo? Até aqui nós vimos, de forma geral, quem é que pode ser beneficiário da lei que fala sobre o Simples Nacional, que o Simples Nacional é um dos benefícios da lei, certo? Mas, para mim ser beneficiário daquelas leis, eu tenho que me enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte, que é feito lá na constituição da empresa, através da junta comercial, ou em uma alteração posterior na junta comercial. Porém, o Simples Nacional, que é outro benefício dessa lei, ele tem que ser feito de uma forma um pouquinho diferente. Eu tenho que fazer pelo portal do Simples Nacional, na internet. Ela é uma opção irretratável e é para todo o ano calendário. Ou seja, se eu fizer o pedido pelo Simples Nacional, a partir do momento que vem o deferimento da opção, eu não posso mais mudar de opção até o final do ano, exceto se eu me enquadrar dentro de uma dessas possibilidades de desenquadramento, que é o quê? Que é passar da receita do faturamento total, né, que é o 4 milhões e 800. Se eu tiver uma atividade que seja impeditiva, né, porque existem algumas atividades que são impeditivas ao Simples Nacional. Se eu tiver um sócio que seja do exterior. Então, assim, se eu for sócio de uma outra empresa aqui, o faturamento das duas passar de 4 milhões e 800. Então, eu só posso mudar de regime tributário em caso aconteça isso. Se não, ele é irretratável para todo ano. Ou seja, fiz o pedido em janeiro, mas eu vi que lá no lucro presumido, no lucro já vou pagar menos imposto. Agora, azar é teu. Tu já fizesse pedido, já foi deferido, não tem mais o que fazer. Até o final do ano, vai ter que estar dentro dessa opção de tributação. Então, ela é feita no momento, essa opção é feita no momento, então, que ele começa, né, a atividade, né? Então, eu tenho que estar fazendo logo no início da atividade, certo? Depois de que eu posso ter 180 dias do momento que inscreve o CNPJ, ou seja, eu faço todo o processo lá na junta comercial, peço a abertura da empresa, existe, então, a inscrição do CNPJ na Receita Federal. A partir daquele momento em que é inscrito o CNPJ, tem 180 dias para fazer o pedido do Simples. Porém, ele tem uma outra limitação. Ele vai ter 30 dias após o registro da inscrição estadual ou municipal, a que for a última. Ou seja, eu tenho 180 dias no máximo de prazo máximo. Porém, a partir do momento que eu fiz a última inscrição, que é estadual ou municipal, dependendo do caso, for a última que sair, eu tenho 30 dias a contado daquela data para mim fazer o pedido do Simples Nacional na abertura. Após aquela data, eu não posso mais pedir, só no próximo ano. E caso a empresa já esteja constituída, eu posso pedir até 31 de janeiro do ano seguinte, ou seja, abre-se mais ou menos ali o pedido em novembro, certo? Eu posso fazer uma antecipação do pedido em novembro, e vai até 31 de janeiro do próximo ano para mim pedir o Simples Nacional para aquele ano. Ou seja, em novembro eu posso pedir para o ano seguinte, e eu tenho até janeiro do ano seguinte para fazer o pedido para aquele ano do Simples Nacional. Sempre lembrando que esse pedido é por meio, então, do portal, né? Eu tenho que fazer o agendamento dessa opção, certo? Que também vai ser lá pelo portal. Entre o primeiro dia útil de novembro até o penúltimo dia de dezembro é o agendamento, e no ano posterior ele já é o pedido oficial, certo? Então, se eu pedir em janeiro, já é o pedido oficial, que vai até 31 de janeiro, que é o máximo que eu posso fazer de pedido para mim poder ser do Simples Nacional. E o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional ele é um regime especial unificado de arrecadação de tributos, né?
que abrange as micro e pequenas empresas, as MEs e EPPs, que tem base nessa lei complementar que a gente está vendo aqui. Esse sistema é uma forma simplificada que une diversos tributos, né, por meio de uma aplicação de percentuais favorecidos, ou seja, como eu falei lá para vocês no começo, ao invés de pagar 17% de ICMS, eu pago, por exemplo, 4% de imposto total, tanto de impostos federais quanto de impostos estaduais, ou seja, uma redução bem grande de impostos, né. Então, são impostos, são alíquotas favorecidas, né, percentuais favorecidos que eu aplico sobre o faturamento, sobre a receita bruta da empresa, para mim fazer o cálculo desse imposto. O período de apuração é mês a mês, né, é mês calendário, então eu considero o período de apuração do dia 1º do mês até o último dia do mês. Então, por exemplo, agora em agosto eu estou apurando julho, do dia 1º de julho a dia 31 de julho, fazendo a apuração do cálculo de quanto que vai dar de imposto do Simples Nacional a ser pago. Aqui fala de novo das receitas, a gente já sabe disso daqui da microempresa, então, até 360 mil por ano, empresa de pequeno porte, a EPP, de 360 mil e 1 centavo até 4 milhões e 800 por ano. E se por acaso eu tenho exportação, eu tenho limites diferentes para o Simples Nacional. Então, eu posso vender, mesmo exportando, eu posso vender no mercado externo 4 milhões e 800 e no mercado externo 4 milhões e 800. Ou seja, se eu tenho uma empresa que ela vende mercado interno e externo, eu posso dobrar o meu faturamento e ainda ser do Simples Nacional. Porém, limitado a 4 milhões e 800 para cada mercado, tanto externo quanto externo. Ah, Marcos, mas olha só, eu vendi só 1 milhão do mercado interno e 5 milhões e 800 do mercado externo. Posso ser do Simples Nacional ainda? Não. Por quê? Porque eu ultrapassei um dos mercados o limite de 4 milhões e 800. Ou seja, eu posso faturar até 9 milhões e 200, desde que eu seja, aliás, 9 milhões e 600, desde que eu seja, digamos assim, 4 milhões dentro do mercado interno e 4 milhões e 800 dentro do mercado externo. Então, eu preciso observar esses dois critérios para a questão de enquadramento no Simples. Mas eu posso dobrar o meu faturamento se eu tiver essas duas vendas, né? Os impostos, então, que são abrangidos, porque eu falei que ela é uma unificação de impostos. O que está abrangindo aí dentro? É o imposto de renda, o imposto sobre produto industrializado, o IPI, a contribuição social sobre o lucro líquido, o COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, a contribuição do PIS e do PASEP, a contribuição patronal previdenciária, que é aquele 20% sobre a folha, que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez. Essa contribuição é pago tudo unificado dentro do Simples Nacional. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, que é o ICMS, e o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS. Então, todos esses impostos, sendo do 1 ao 6, impostos federais, impostos e contribuições federais. O 7 é um imposto estadual e o 8 é um imposto municipal. Então, todos esses impostos são unificados em uma única guia de imposto, ou seja, eu faço um único cálculo do Simples Nacional e pago em guia unificada. Quem é que está impedido de optar pelo Simples, certo? Então, aqui vamos lá. Temos duas diferenciações diferentes do que tem lá de cima daqueles benefícios lá do inicial e desses benefícios e desses impedimentos aqui, certo? Lá eu tinha uma outra aqui em cima eu tinha um impedimento que falava sobre quem não podia ser, pessoas jurídicas que não podiam ser beneficiárias dessa lei, ou seja, não do Simples Nacional, mas de forma geral, da lei em geral, certo? Então, assim, não podia ter o benefício de crédito diferenciado para micro e pequenas empresas, se eu tivesse essa situação que está por exemplo aqui. E eu tenho essa segunda situação aqui. Tudo bem. Para quem está impedido do Simples Nacional. Então. Pessoal, tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Então, quem é que está impedido aqui de optar pelo Simples Nacional? Então, são as empresas que explorem atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviço de assessoria de crédito, gestão de créditos, que tenha sócio domiciliado no exterior, que do capital participe entidade de administração pública, então não pode também ser do Simples Nacional, que possua débito no INSS, fazendas públicas federais, estaduais ou municipais. Isso daqui é uma coisa muito importante, tá? As empresas às vezes acabam atrasando seus impostos. O que que acontece? Atrasou o imposto, ela pode ser excluída do Simples Nacional, tá? Então, assim, mais ou menos ali para novembro, a Receita Federal, ela manda um comunicado para a empresa dizendo assim, olha, tu tá com um imposto em atraso, tu tá lá com o teu INSS, a tua previdência dos funcionários e tua em atraso, tu tá lá com um imposto X em atraso. Se tu não quitar, tu vai ser excluído do Simples. Então, por quê? Porque eu não posso ter débito para ser do Simples Nacional, ou seja, a empresa tem que estar zerada. Se ela tiver débito, ela vai ser excluída. Que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiro. Então, nesse caso, também não pode. Que seja geradora, transmissora, distribuidora ou que comercialize energia elétrica. Que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas. Que exerça atividade de importação de combustíveis, que exerça atividade de produção de venda de cigarro, armas de fogo, munição, pólvora, explosivos, então não pode ser também, que exerça atividade de produção e venda no atacado de bebidas alcoólicas, né? Não alcoólicas, aliás, refrigerantes, águas, preparações compostas, então essas também não pode se vender no atacado. Que cerveja sem álcool, de bebidas alcoólicas também não pode, que realize cessão e locação de mão de obra, que se dedique a loteamento e incorporação de imóveis, também não pode ser do Simples, que realize atividade de locação de imóveis próprios, ou seja, eu tenho imóvel registrado na minha empresa, quero alugar ele, posso? Não. Se eu alugar, eu estou fora do Simples. Que tenha ausência de inscrição por causa de irregularidade no cadastro. Então, se alguma empresa tiver o cadastro, tanto na Receita Federal, quanto estadual, quanto no municipal, cancelado por irregularidade, ela também vai ser excluída do Simples Nacional, ou não vai nem poder pedir o ingresso no Simples, caso ela estiver tendo a vontade de ingressar, né? Aqui eu vou falar, então, um pouquinho de... Essa parte da exclusão eu vou deixar mais para frente, porque ela é bem complexa e tende a ter alguns cálculos que a gente precisa ser feito, então eu vou deixar mais para frente, a gente não vai ver, tá? De forma geral, essa é só uma parte introdutória. Ela é meio amassante, meio chatinha de pegar, mas, assim, a gente aprende bastante também lá na prática, né, no dia a dia da empresa. Então, no dia que vocês for fazendo, vocês vão pegando mais essa manha. Mas algumas tocadas básicas principalmente que vocês têm que gravar sempre. Uma empresa, ela pode ser, Simples Nacional, MEPP, são coisas distintas, elas estão ligadas, mas elas são coisas distintas, certo? Simples Nacional, regime tributário, MEPP são porte empresarial, tamanho da empresa, certo? A MEPP necessariamente não precisa ser do Simples Nacional, ela pode ser de outro regime de tributação, mas ela pode ser MEPP para se beneficiar dessa lei complementar, porque ela tem um monte de benefícios, certo? Aqui eu falei alguns, mas ela tem bastante benefícios além desses, né? Que vocês precisariam até um dia, quem sabe, vocês podem pegar essa lei e dar uma lida, que é bem interessante, tem bastante coisa interessante para vocês trabalhar, até levar para a empresa de vocês, né? E que a empresa do Simples Nacional ela sempre vai ser MEPP. Por quê? Porque necessariamente para mim ser do Simples eu já tenho que ser enquadrado como tal, como uma microempresa, empresa de pequeno porte, porque ele é um regime tributário destinado para esse tipo de empresa. Que ele é sobre o faturamento, o imposto dele é sobre a receita bruta. É uma alíquota diferenciada que unifica diversos tributos, tanto federais quanto estaduais e municipais. Então, eu vou ter toda essa unificação de impostos que eu vou poder trabalhar para mim, poder pagar ela de forma simplificada, né? Que o Simples Nacional, ele tem alguns critérios que eu tenho que
estar atento para não ser excluído. Então, assim, como eu mostrei para vocês ali, a lei, ela é chata de entender, ela tem bastante detalhes, porque às vezes um detalhezinho daquele ali acaba excluindo a empresa do Simples. Isso já aconteceu comigo, da empresa de não perceber um detalhe desse e a empresa ser excluída do Simples, e a culpa é do contador, né, porque foi ele que errou, né, e com certeza é. Então, assim, eu tenho que estar sempre bem atento. Por quê? Porque ele é um regime simplificado, mas o que acontece? Como eu tenho diversos critérios para atender, eu tenho que estar sempre de olho. Por quê? A partir do momento que eu não atender esse critério, eu vou ser excluído e ser jogado para uma tributação diferente, que é uma tributação maior e mais onerosa para a empresa. E que isso pode gerar sérios prejuízos para aquela empresa. Então, assim, eu tenho que estar sempre de olho nessas empresas que são do Simples Nacional, para que elas atendam sempre todos os critérios e que não tenham problemas de desenquadramento, né? Então, esse é um ponto bastante importante que vocês têm que sempre estar olhando essas empresas. Fora isso, os limites de faturamento ali de 4 milhões e 800. Tem que estar sempre de olho, porque ele muda de vez em quando, né? Já ocorreu 3 mudanças, então também é um fator que eu tenho que estar de olho na empresa. Então, assim, peço para vocês sempre que vocês tentem analisar essas empresas, né? Cuidar bastante com como vocês vão trabalhar com eles, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para vocês o portal do Simples. Eu vou mostrar uma palhinha do que é o portal do Simples Nacional. Simples Nacional. Se eu consigo mostrar aqui para vocês. Pessoal, tá aparecendo aí o portal do Simples? Sim. Sim. Pessoal, de forma geral, esse daqui é o portal do Simples Nacional. É onde vocês fazem toda a parte desde quando eu quero constituir a empresa, digamos, aliás, a constituição em si não é aqui, que é na junta comercial, né? Mas, eu quero inscrever a empresa no Simples, eu quero tirar ela do Simples, eu quero fazer o cálculo do Simples, eu quero apresentar as declarações do Simples, é tudo aqui dentro desse portal, certo? E onde vocês vê os serviços que eu tenho? Tudo aqui em cima. Simples Nacional e o CIMEI. CIMEI é para o MEI, lá para o microempresário individual. E o Simples Nacional é nesse segundo acesso, nesse primeiro acesso aqui. Então, eu tenho aqui, eu vou clicar em cima aqui que vai habilitar as opções para mim. Eu tenho, então, a primeira, opções, a opção, né, que é quando eu quero me inscrever no Simples Nacional. Então, tem a solicitação, o acompanhamento da solicitação e o cancelamento da solicitação. Eu tenho cálculos e declarações, aqui tem até 2017, até 2018, opção de regime, parcelamentos, restituição e compensação, exclusão, consulta optantes, que é para mim saber se uma empresa é ou não é optante do Simples Nacional. Por exemplo, eu tenho um CNPJ da minha empresa, eu quero consultar se ele é optante do Simples Nacional ou não. Eu vou clicar no consulta optantes e vou procurar o CNPJ da empresa. E assim vai dar se a empresa é optante ou não pelo Simples Nacional. Por exemplo, aqui eu fiz a consulta do meu escritório. Optante pelo Simples Nacional ou pelo CIMEI. Opção em 1/1/2014, optante pelo CIMEI, não optante não enquadrado. Se eu procurar uma outra empresa que não seja optante pelo Simples Nacional, ele vai dizer que não é optante pelo Simples Nacional. Então, é uma forma de vocês descobrir se a empresa é ou não é optante pelo Simples Nacional, é por dentro do site, ali no Consulta Optantes. Como é que eu faço a questão de opção ou cálculo do Simples Nacional? Eu tenho 2 formas, ou pelo certificado digital da empresa, todos sabem o que é certificado digital? Alguém não sabe? Vou acreditar que pelo silêncio todos sabem. Então, eu posso utilizar o certificado digital da empresa para acessar, ou eu posso gerar o código de acesso. Então, eu vou aqui em solicitação. Então, eu estou começando a minha empresa. Vou solicitar. O que eu preciso? Eu preciso do código de acesso. Então, como é que eu faço isso? Eu cliquei lá no código de acesso, mas eu ainda não tenho código de acesso. Como é que eu vou fazer, então, esse código?
Aqui embaixo tem assim, ó, caso você não tenha o código de acesso, precisa alterá-lo, clique aqui. Vou clicar aqui. Vou colocar o CNPJ da empresa, o CPF do responsável e as letrinhas aqui do lado, certo? E vai dar o código de acesso. Detalhe, às vezes, se o sócio não declara imposto de renda, ele vai pedir se eu não me engano, é o número do título de eleitor. Se ele declara imposto de renda, ele vai pedir o número da última declaração de imposto de renda, para mim gerar esse código, certo? Depois do código de acesso na mão, eu retorno aquela telinha lá de início, solicitação com código de acesso, digito o CNPJ da empresa, digito o CPF do responsável na Receita Federal e o código de acesso que eu gerei e acabei de gerar, as letrinhas aqui do lado, e ele vai fazer o pedido de inscrição no Simples Nacional, certo? Depois, para mim consultar esse pedido, eu vou aqui em acompanhamento da formalização da opção do Simples Nacional e consigo acompanhar como está o andamento, certo? Se foi deferido, se foi indeferido, se ainda não chegou o prazo, certo? Então, tudo isso vocês conseguem acompanhar por aqui. Depois, a apuração é feita aqui por dentro do cálculo de declarações, né? A partir de 2018, eu vou pelo código de acesso, pelo certificado digital e faço o cálculo aqui por dentro também do Simples Nacional. Pessoal, eu acho que a aula era mais ou menos isso, tá? O que eu tinha hoje para passar para vocês era uma visão geralzinha do Simples Nacional. Deixa eu ver aqui, o Érico chegou agora, já faz um tempinho já que entrou, mas o Érico, queria que tu te apresentasse aqui, já que tu não estava no início, podia se apresentar aí para mim? Bom, meu nome é Érico, já faz aí desde a primeira fase, acredito que quase todos aqui da sala aí são meus companheiros. Sou de Orleans, eu trabalho atualmente na GDM Plásticos, atuo no escritório de contabilidade, faço a parte do fiscal, e é isso aí. Beleza, então, Érico, valeu. Valeu. Cleiton, tá agora presente, tinha caído antes. Daí, professor. Tudo certo? Meu nome é Cleiton, eu trabalho aqui na empresa junto com meus pais aqui em ramo de padaria, né? Temos 2 padarias aqui. Sou de São Gero. São Gero. Isso, beleza. Garoto. O que tu faz lá, cara? De tudo. De tudo um pouco? Trabalha lá fazendo pão mesmo? Também, faço compras, pão, faço entrega, nada. Então já tem um pouquinho de noção aí de notinha fiscal, de documentação. Nossa. Beleza. Bastante coisa. Beleza, então, Cleiton, valeu. Pessoal, agora eu queria saber de vocês. Tem alguém de vocês, assim, que não tem noção nenhuma de nota fiscal, de empresa, digamos assim, que não trabalha nem um pouco, assim, que não é ligada nem um pouco na área? Porque daí, assim, ó, dependendo do que for, pessoal, assim, se vocês realmente, assim, olha, não, Marcos, eu não estou entendendo isso daqui porque como eu não trabalho, não entendo nisso, pessoal, vão me perguntando, tá? Porque isso é bastante comum. Às vezes acontece a pessoa realmente não trabalhar na área e ter essa dificuldade. E isso pode perguntar porque é a forma que a gente vai ter de tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, perguntas de aula de hoje. Alguém? Dúvida? Tudo certo? Mil maravilhas? Então tá, pessoal. Primeiro dia, né? Tudo novo, né? Tudo novo, tudo... A coisa começa a apertar quando tiver uma prova, um trabalho, alguma coisa. Daí... No dia antes da prova, me pergunta, professor, não entendi nada, repete conteúdo. Mais ou menos. Não tem problema. Mas, assim, dúvidas que vocês forem tendo, vão perguntando, tá? Semana que vem, nós vamos trabalhar já, começar o cálculo do Simples Nacional, trabalhar um pouquinho mais prática, tá? Porque, assim, essa parte eu sei que é bem maçante, bem chatinha, essa parte de tá lendo a lei ali é bastante complexo, chato, às vezes até mesmo de entender, mas é uma parte bastante importante, né, para as empresas, então a gente tem que sempre ter essa noção e acompanhar, apesar de que, assim, às vezes eu não vou gravar tudo, mas pelo menos uma noção vocês precisam ter. Então, pessoal, professor. Oi.
Pode falar. E uma pergunta assim, em relação tipo, à questão de falta não, de chamada. Que nem que hoje eu tava trabalhando até 7 e pouquinho, consegui entrar só 7h30. Como é Tem que funciona? problema. Eu dei presença aqui. Tu estás agora até o final aqui, já dei presença. Eu sei. Pessoal, isso é outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Eu até comentei no comecinho da aula, eu acho que alguns não estavam, mas eu vou pedir para vocês tomar um pouco de cuidado com a questão de falta, certo? Por quê? A falta, chegou lá no final do semestre, teve mais do que 5 dias de falta, reprova, não tem o que fazer, né? 20 encontros, aliás, 20 faltas, né? Que dá exatamente 5 dias. Mas, Marcos, olha só, no dia X ali eu estava trabalhando, não consegui. Não tem problema. Pega uma declaração da empresa, tá? Que daí a gente vê o que a gente faz, certo? Minha internet caiu. Já fala no dia seguinte. Por quê? Porque a gente pode ver alguma outra coisa para compensar. Agora, claro, se toda semana a internet cair, a gente já começa a desconfiar que tem algum problema, né? Então, mesmo que foi eu que assino a declaração. Daí pede para uma outra pessoa assinar, né? Pede para uma outra pessoa assinar, né? Beleza. Mas assim, se por acaso acontecer, tá? Me avisa, mesmo que precisar fazer declaração, só me avisa no dia seguinte, Marcos, eu trabalhei até mais tarde e tal, e não consegui entrar na aula, ou aconteceu alguma coisa, porque às vezes acontece. Mês passado eu estava dando aula numa sexta-feira, marquei a aula, 5 minutos antes da aula começar, passou um caminhão aqui na minha rua e arrebentou o cabo de fibra ótica. Não ocorreu aula, não tinha o que fazer, né? Então, assim, eu sei que imprevistos podem acontecer. Então, eu só peço mesmo que vocês avisem sempre assim, Marcos, aconteceu tal coisa, não consegui entrar. Então, assim, se acontecer, vocês avisem. A aula fica gravada, tá? Eu vou disponibilizar elas para vocês. Eu só tenho que ver ainda como é que eu vou fazer isso, porque as aulas estão ficando meio extensas, né? 1 hora, 2 horas de aula. Então, é bastante para processar. Mas elas vão ficar disponíveis para vocês lá, para vocês assistir depois. E outra coisa, vai lá. Não seria bom criar um grupo, assim, que esteja tu também, para às vezes a gente tirar as dúvidas, alguma coisa assim? Pessoal, querem fazer um grupo sem problema nenhum? Alguém aí pode se manifestar de fazer o grupo aí? Faz o grupo. Nas outras fases, realmente, eles fazem isso, tá? Só o nome do curso, daí se tiver alguma dúvida, ou que se tu tiver que passar alguma informação, já passa para todo mundo na mesma hora, entendeu? Até para ti também é mais prático, eu acho. Não, pode ser, sem problema. Se vocês quiserem criar um grupinho aí e mandar o linkzinho aí para mim, sem problemas. Aí já fizemos aí, faz um grupo da turma, né? Aí a turma já adiciona todos os professores, pode ser? Que daí fica direcionado para a turma toda, para quando tem algum evento com professores já adicionar tudo naquele mesmo grupo. Pode ser também. Pode ser também. Eu acho que até fica melhor. Tudo bem. Beleza, então? Perfeito. Então, aguardo vocês, só me mandar, alguém cria ali, manda ali para mim ali, que eu aceito aqui, daí quando tiver alguma coisa, eu aviso vocês por lá. Certo, então? Pessoal, próxima aula, então, próxima sexta-feira, tá? Já preparem cadernos, canetas, calculadoras, que nós vamos calcular um pouquinho. Tá bom. Pessoal, boa noite, então. Saudade. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.